Boa tarde. Graça e paz, Lagoinha. Vocês estão com tanta fome, com tanta sede de Deus, que é impossível que Ele não se manifeste no nosso meio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tem aluno meu aqui, gente? Ô, glória! Quantos carismáticos temos aqui nessa tarde, glória a Deus. É um privilégio, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E vocês estavam aqui hoje de manhã? Estava todo mundo? Quem estava aqui hoje de manhã? Uau, meu Deus. Quanto de Deus nós bebemos aqui, né? Nós recebemos muito do Senhor. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele é espontâneo. E de maneira nenhuma as nossas agendas devem interromper a espontaneidade do Espírito Santo. Afinal de contas, essa conferência tem dono, não é mesmo? É dele. É por ele, é para ele. E nós estamos aqui para ouvi-lo, para obedecê-lo. E eu estou muito grata a Deus por fazer parte desse momento tão especial aqui. Eu estou com a minha caravana, minha família, meu marido, os meus 2 filhos que já capotaram, gente, estão dormindo ali no banco, os 2. Estou muito feliz deles poderem me acompanhar hoje. E se eu estou aqui hoje é porque, de fato, o Senhor marcou esse nosso encontro com Ele. Amém? E ouvi dizer que o tema dessa conferência é vinho novo, é isso mesmo? Uau! Tem gente que está se enchendo tanto daqui que eu acho que até hoje à noite, pastor, vai ter que carregar muitos para o carro, né? Acho que o povo vai sair daqui carregado, porque é muito que Deus está derramando aqui. Que delícia, gente. Ontem à noite eu estava na emergência odontológica do nosso plano. Fui levar o meu filho mais velho, o Arthur, de 7 anos. Ele fez uma restauração no seu dentinho recentemente e a dentista falou para mim, falou assim, fica de olho se isso aí não vai sair uma bolha, porque talvez a gente precise de um canal, né? Os dentinhos deles ainda são de leite. E a gente estava viajando, tiramos uma semana de descanso, essa última semana agora que passou, e no retorno a gente viu que tinha uma bolhazinha no dente dele. Ontem à noite eu estava com ele no plantão e a dentista falou, olha, se tem uma bolha aí, é sinal que alguma coisa está dando errado. Então, vamos fazer um raio-x para ver o que está dando errado nesse dente? E o raio-x mostrou, né, de fato, ele precisa de um canal, né? O dente está... Só que ela falou assim, olha, só que o dente novo está bem pertinho. No raio-x dá para ver que o dente novo está chegando. Eu não sei se a dentista dele vai preferir fazer um canal ou extrair esse dente velho. O Arthur tem um histórico de dentição tardia. Sabe quando o dente velho tem que cair e demora para sair do lugar? Que atrapalha todo o novo que está vindo. E ontem à noite eu peguei o raio-xzinho dele assim, porque no plantão não tinha um aparelho certinho para fazer o raio-x. Então a dentista falou assim, segura você, mãe. Eu falei, Jesus, eu vou ajudar a fazer um raio-x. O que o Senhor está querendo me dizer com isso? E quando eu peguei aquela lâmina assim, eu vi certinho o dente novo vindo. O velho tinha que sair. Enquanto eu vinha para cá, o Senhor me levou de novo àquela cena de ontem. E Ele me disse exatamente, tem algo novo vindo, o velho precisa sair. O velho precisa sair. É um dente de leite que serviu até agora. É um dente de leite que foi muito útil. Mas agora ele tem que sair. E se a gente não abrir espaço, se a gente não ajudar, alguns vão sair naturalmente, ou seja, a gente tem que dar uma ajudadinha, sabe? Eu estou aqui para ajudar, porque essa conferência é um raio-x de Deus na sua vida. O Senhor, Ele está examinando você, Ele está te dando a oportunidade de olhar para dentro de você e ver tudo aquilo que está velho e precisa ser retirado, porque o novo dele está vindo. Amém? E o Senhor já falou isso comigo, vindo para cá, Ele falou assim, é o raio-x, a conferência é o raio-x. Você ajuda eles a segurar, né, ali a lâmina certinho, porque eu vou mostrar para cada um deles aquilo que precisa ser renunciado, precisa ser tirado para fora, porque eu fiz algo novo e está chegando.
Mas se o velho não for tirado, a gente vai ter problema. Se aquilo que é velho não for arrancado do lugar, a gente vai ter problema. Que bom que estamos aqui, Senhor. Examina-nos, sonda-nos, ó Deus. Vamos orar como Davi agora. Fala assim para o Senhor: Senhor, me investiga, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que é velho, vê se há em mim alguma coisa que não é tua, algo que não é teu, me sonda. Nessa tarde, Senhor, passa o teu raio-x sobre nós, nos permita ver aquilo que precisa de intervenção, nos permita autorizar o Senhor a intervir, ó Deus, aquilo que depende de nós. Nós estamos aqui. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós. Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Vamos meditar juntos aqui. Mateus capítulo 22. Do versículo 1 ao versículo 14, nós temos uma história do nosso Jesus que amava contar histórias. Uma parábola que diz muito ao nosso respeito essa tarde. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Deixa eu abrir aqui também. Aleluia. Versículo 1 diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Preparei os meus bois e os meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarram-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você pode repetir isso comigo? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uau! Quanta verdade nós encontramos nesse texto, nessa história. Ele está contando a história de uma festa, de um banquete que ninguém mais do que um rei preparou e fez questão de convidar os seus amigos. Os seus amigos estavam ocupados demais para atender esse convite. Ele insiste e fala de novo: pessoal, chama de novo, diz que já está tudo pronto. Eles não estão entendendo, eles estão kit churrasco, né? Sacolinha que a gente faz. O rei mandou falar assim: não é isso não, está tudo pronto, eu já matei os animais, o banquete está pronto, chama eles. E os seus convidados, os seus amigos não puderam vir. E ele falou assim: então vai pelas ruas, vá, pega todo tipo de gente que você achar aí na esquina, porque eu já preparei tudo, traga eles para a festa.
Eu acho fascinante quando a Bíblia compara o reino de Deus a uma festa e a um banquete. Porque ele está dizendo: o reino de Deus é semelhante a um banquete, a uma festa. É fascinante porque o reino de Deus, gente, não é uma coisa morta ou monótona. O reino de Deus, a salvação é algo bom. Banquetes são bons, sim ou não? Banquetes são bons? São muito bons. A salvação é algo que é bom, é agradável. Por mais que nós vamos encontrar uma porta estreita, um caminho estreito, mas Jesus está comparando o reino dos céus como um banquete. Eu nunca vi um banquete ruim. Banquetes são bons. Os primeiros que receberam o convite, eles estavam ocupados demais com a sua própria vida e disseram: não posso, por mais que seja bom, legal, mas eu não posso ir. E essa parábola nos fala a respeito do reino de Deus, que foi entregue para os seus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para um povo, o povo judeu, a nação de Israel, que não reconheceu o Messias, porque esperavam que ele viria numa carruagem de fogo, de uma forma mais gloriosa, mais majestosa. Afinal de contas, ele é o rei do universo. Ninguém esperava que ele viria na barriga de uma adolescente. Ninguém esperava que ele nasceria na periferia. Não pode ser ele. Estão até hoje aguardando o Messias. Mas Deus Pai preparou um banquete para salvação, um banquete de salvação para toda a humanidade. E quando os seus o rejeitaram, a porta foi escancarada para uma pessoa improvável, que sou eu. Para uma pessoa que não era digna de se sentar à mesa, que sou eu. É você também essa pessoa? Ele chamou os pobres, os cegos, os coxos, os doentes, os bons e os maus. Ele nos incluiu na mesa, no banquete da salvação. E ele diz: agora vem, o convite está aberto. Vem do jeito que você está. A salvação é esse banquete, gente. E quando eu me deparo com a salvação, com a vida eterna que Ele conquistou para mim, para você, eu falo: eu não mereço. Eu não mereci estar aqui. Eu mereço morte. Eu mereço a condenação, mas Ele escolheu me convidar e me colocar assentado com Ele à mesa. Isso é graça. Então os improváveis somos nós, e nós aceitamos esse convite. Só que tem um detalhe. O texto diz que Jesus está contando essa história, que esse rei chegou na festa e olhou todo mundo e... tem um ali que não está com a roupa. Deixa eu te explicar o contexto histórico. Normalmente quando o rei dava uma festa, um banquete como esse, ele, além de fazer o banquete, ele fornecia a roupa. Porque ninguém no reino teria roupa adequada para se sentar num banquete com o rei. Então era comum nesses momentos, quando havia uma festa, era comum que o rei distribuísse para os seus convidados. Já pensou que delícia ser convidado para o casamento? Amadas irmãs, né? Identifica comigo aqui. Você é madrinha, aí a pessoa fala: você tem que estar de azul Tiffany. Já pensou se viesse o vestido no seu tamanho azul Tiffany? Oh glória, com sapato, com brinco, bonitinho. Aleluia. Era assim. O rei convidava e mandava roupa. Você vai vestir isso aqui. A palavra de Deus diz que Ele nos vestiu de uma nova natureza. Ele tirou o nosso pranto, o nosso lamento. Ele nos vestiu com vestes de louvor. Porque Ele não somente nos comprou e nos convidou para vir para perto, mas Ele nos deu uma roupa para vestir, uma roupa adequada. Eu não sei se você já teve a experiência de ir para um casamento bem chique, com o pijama que você dorme. Já foi? Não, porque não é adequado. Não é esse tipo de roupa que aquela ocasião pede. E Jesus está falando assim, naquela festa, que o rei, além de fazer tudo,
de matar os animais, de fazer o banquete, de contratar o buffet, de colocar a decoração, de contratar a banda. Ele preparou tudo. Ele foi lá, ainda deu a roupa e falou: vem para o banquete. E ainda assim ele chegou lá, gente, pasmem, tinha uma pessoa que não estava com a roupa. É como se esse rei dissesse assim: ué, peraí, eu fiz tudo, você não era nem digno de estar aqui, te mandei o convite, te aceitei, você aceitou o convite, mas você não quer vestir a roupa? Você não quer se vestir à altura daquilo que eu estou preparando para você de graça? Ah não, isso é demais para mim. Ele olha para o servo e fala assim: pode amarrar ele e jogar lá fora, que vai ter choro e ranger de dentes. De fato, as festas, elas eram feitas em lugares bem afastados, num clima deserto. Quem fosse para fora, gente, ia ficar lá no relento, no frio, no escuro, rangendo os dentes. Sabe o que esse texto fala para nós? Que a salvação, o banquete da salvação, ele está aberto para todos. Todos podem aceitar ou rejeitar esse convite para esse banquete. Só que uma vez que nós aceitamos o convite para participar da mesa da salvação, nós temos uma segunda exigência. Nós precisamos estar vestidos adequadamente, com as vestes que Ele preparou para nós. Então aqui nesse texto, nessa história, nós vemos Jesus falando de duas coisas, duas situações. Ele está falando da salvação, da justificação, que é você que é improvável se tornar aceitável diante de Deus por causa de Jesus Cristo. E Ele está falando de um processo de santificação. Porque para se assentar à mesa, gente, Ele já providenciou uma forma para a gente se vestir. Existe um padrão. Ele está falando de um processo de santificação. E para falar a verdade, esse processo de santificação é pouco falado. A gente presta pouca atenção nesse tal do processo de santificação. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque o texto diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que Jesus disse isso? Por que poucos são os escolhidos? Eu vou te dar o primeiro motivo. Porque poucos são escolhidos. O primeiro motivo é porque poucos aceitam a totalidade do Evangelho. Não é porque Ele abriu as portas e me enviou o convite e agora eu posso encontrar a salvação e dizer eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu estou desobrigado de vestir a roupa para essa salvação. Eu não posso do jeito que eu quero. Existe um padrão, existe um rei, existem regras. E poucos são os escolhidos, porque poucos estão dispostos a aceitar a totalidade do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. E o novo é um todo. Olha o que Jesus disse um pouquinho antes. Vai lá para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, o versículo 16. Mateus capítulo 9, verso 16. Olha o que diz o texto: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. A gente está falando de banquete, a gente está falando de salvação, a gente está falando de uma festa, a gente está falando de roupa. E eu estou dizendo para você que o primeiro motivo porque poucos são escolhidos é porque poucos estão dispostos a aceitarem a totalidade do Evangelho. O que significa isso? Jesus está explicando assim: ninguém vai pôr o remendo de pano novo em uma roupa velha. Antigamente as pessoas não tinham várias peças de roupas como nós temos hoje. Amém, irmãs? Amém? Algum marido já ficou em crise porque a mulher não tem lugar para pôr roupa no guarda-roupa, mas na hora de sair fala: mas eu não tenho roupa. É a nossa carne isso aí, né, gente? Misericórdia, Jesus me ajuda. Mas nessa época em que Jesus está falando, nesse contexto histórico, gente, as mulheres e as pessoas e os homens não tinham tantas peças de roupas como nós temos hoje. A indústria têxtil não era como hoje.
Algumas pessoas tinham no máximo 2 ou 3, era luxo. E elas usavam essas roupas até estragar. Já pensou nisso, amadinhas? Ia ser legal, né? Elas usavam a roupa até estragar. Gente, tinha gente que saía de um lugar, ia viajar para outro, chegava no lugar, andava tanto, que chegava lá, a roupa estava estragada já. Existiam algumas pessoas que, quando lavavam suas roupas, colocavam para secar no próprio corpo. Porque a gente não tinha um guarda-roupa lotado. E é importante a gente entender esse contexto, para a gente entender a profundidade do que Jesus está falando aqui. Ninguém em sã consciência, ao ganhar ou comprar uma roupa nova, cortaria apenas um pedaço dessa roupa nova e para colocar num buraco da roupa velha. É isso que Jesus está falando. Imagine você que só tem uma peça de roupa, faz 5 anos que você está usando a mesma peça de roupa. Ela já está rasgada, ela já está toda marcada, e de repente vem alguém e te presenteia com uma roupa linda, mas você está tão acostumado com aquela roupa que você está vestindo, que você fala, ai, peraí, deixa eu cortar um pedaço aqui. Esse pedaço aqui, se eu cortar um retângulo assim, dá certinho para esse rasgo que eu estou aqui. Eu vou só tirar esse negócio da roupa nova e vou botar aqui na roupa velha. Jesus está falando assim, ninguém faz isso. Não faz sentido. Se você ganha uma roupa nova, você veste a roupa nova. Vestes, na Bíblia fala da nossa condição diante de Deus. Roupas na Bíblia também vão falar sobre o nosso comportamento, porque a roupa é o que as pessoas veem em nós. Deus vê o coração, mas o homem vê o exterior. Então, quando a Bíblia fala de roupa, de vestido, está falando de condição. E sabe, Deus nos deu uma nova natureza. Deus te convidou para esse banquete. Você já aceitou participar do banquete da salvação? Amém? Você já faz parte dele. Agora Deus te deu uma roupa adequada para você participar desse banquete. E gente, não faz sentido você querer usar só as meias. Não faz sentido você querer só um pedaço daquela roupa. Recorta a roupa nova e põe na roupa velha. Sabe o que significa isso? É quando a gente vem para o Evangelho, vem para Cristo, e a gente não quer nem saber de santidade, a gente só quer uma solução financeira. A gente não quer a transformação, a gente só quer a cura da depressão. Então a gente corta o retalho da cura e cola numa velha natureza. A gente não quer mudança de caráter, a gente só quer a revelação. Então é como se Deus ele providenciou um todo para nós, e a gente vai lá e recorta uma parte, porque fala, é isso que eu preciso. Não, eu só preciso do poder. Eu não preciso de correção. Essa parte do Evangelho eu não quero. E a gente está recortando o novo e colocando naquilo que é velho. Ninguém em sã consciência pega um pedaço de roupa nova e costura num tecido velho. Só que a gente está fazendo isso com muita frequência. A gente não quer a parte que eu tenho que renunciar. A gente não gosta da parte do Evangelho de que a gente tem que deixar algo. A gente gosta daquilo que a gente quer receber. A gente só quer saber daquilo que faz bem para nós. Então a gente está fazendo um recorte, e logo nós estamos vivendo uma vida cheia de retalhos, quando Deus tem um todo novo. E Ele está falando assim, ó, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos querem a roupa inteira. Muitos querem recortar aquilo que lhe satisfaz no momento e colocar sobre a sua roupa, e acha que está tudo bem, só que não vai dar certo, porque o tecido velho vai rasgar e não vai aguentar o novo. Não faz sentido. E ao invés de termos cristãos, gente crente transformado, a gente tem um monte de crente remendado. Não dá. Tá tudo remendado. E eu não sei porque que a minha vida dá para frente. Eu não sei porque Deus não me usa. Eu não sei. Porque você não quer vestir a roupa toda.
Cuidado. Um dia o dono da festa vai vir. Ele vai olhar quem está usando a roupa que ele preparou. Uau! Ele vai vir. Sabe o que nós estamos fazendo junto com o Espírito Santo, na conferência do Espírito Santo? Nós estamos nos aprontando, nos consertando, nos alinhando, nos preparando, porque Ele vai vir. Ele vai ver se aquela roupa que Ele pagou um alto preço, aquilo que Ele comprou com o seu próprio sangue, te coube bem. Se você está usando, você está fazendo proveito disso, ou você só quer um brinco? Eu preciso ser renovado e não remendado. Ele tem algo novo, e o novo é um todo, não são partes. O primeiro motivo, então, porque poucos são escolhidos, porque poucos estão dispostos a aceitar o todo do Evangelho. Porque se tem uma coisa que ofende o homem, é o Evangelho. Se o Evangelho não está me ofendendo, não é o Evangelho. O Evangelho não veio me confortar. Quem me conforta é o Espírito Santo, porque o Evangelho veio me esmurrar, me reduzir, me diminuir. E o segundo motivo, porque poucos são os escolhidos, é porque poucos estão dispostos a se sujeitar ao processo. Poucos estão dispostos a se submeter ao processo. Que processo é esse, pastor, que está falando? O processo da conversão, o processo da santificação. Porque o novo é um processo, e ele exige uma estrutura. Mateus 9 ainda, a gente acabou de ler o versículo 16, agora a gente vai ler o versículo 17. Mateus capítulo 9, verso 17 diz assim: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Jesus está dizendo: olha, do mesmo jeito que você não recorta uma parte da roupa nova e bota na velha, não adianta você colocar um vinho novo num odre velho, porque ele não vai aguentar. O vinho novo, quando ele é colocado num odre, ele continua o seu processo de fermentação na vasilha onde ele é depositado. E o odre velho, ele já é endurecido, ou seja, ele não tem mais elasticidade. Se ele receber o vinho novo, os gases da fermentação, a pressão que esse vinho novo produz, vai romper o odre. Ele não vai suportar. Ele não vai conseguir mais carregar esse vinho novo. Mas um odre novo, ele tem elasticidade suficiente para receber o vinho que ainda continua fermentando. Uau. Jesus sabe o que está falando. Jesus trouxe a novidade do reino dos céus para esse mundo, e o Evangelho é a maior novidade da história da humanidade. Não existe novidade maior do que o Evangelho do reino, do que o perdão para os pecados e a vida eterna, para quem quiser, para quem o receber. O Evangelho é uma força tão grandiosa que pode transformar todo o universo. O Evangelho é esse vinho novo, esse vinho novo que não pode se desenvolver dentro de um coração egoísta. Esse vinho novo que não pode se desenvolver dentro de um coração velho, de uma velha natureza. Não dá. O nosso mundo capitalista forma pessoas, forma mente a partir de uma ditadura de lucro, de cobiça. E essa velha mentalidade não tem como sustentar o vinho novo trazido por Jesus. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, ele fala: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome o formato do mundo.
Do mesmo jeito, quando a gente faz um bolo e coloca numa forma, a gente vai escolher. Se pôr na forma quadrada, vai ficar quadrada. Se for na forma redonda, o bolo vai ficar redondo, não é? Paulo está falando assim, não fique no formato desse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, do nosso entendimento. A transformação começa aqui. Ou nós somos transformados ou nós somos conformados. Não dá. Quem não se transforma, se conforma. Tomar a forma do mundo é pensar como o mundo pensa, é agir como o mundo age, é falar como o mundo fala, é acreditar como o mundo acredita. Nós não fomos chamados para isso. Por isso que Paulo fala de uma renovação constante, anakainose, novo de novo, todos os dias eu preciso renovar a minha mente. Por quê? Porque o novo de Deus não será adaptado a uma estrutura velha de vida. O novo de Deus não se adapta à minha mentalidade velha, à minha velha condição, à minha velha natureza. Lembra do dente novo do Arthur? Segunda-feira eu vou saber se eles vão arrancar ou se vão fazer um canal. Eu só sei de uma coisa: o velho, quando não sai do lugar, ele atrapalha o que é novo. O novo de Deus não se adapta a uma estrutura velha de vida. O novo de Deus, a novidade do Evangelho não vai se adaptar a mim. A minha vida vai se adaptar ao Evangelho. E o que a gente está vendo no Brasil é o contrário. Eu estava exultando de alegria enquanto ouvia o pastor Ricardo falar, porque ele estava falando tudo que Deus estava falando comigo a esse respeito. Porque o que eu vejo no Brasil nos últimos dias, nos últimos anos, é um evangelho sendo adaptado ao estilo de vida das pessoas. Não, o evangelho não vai se adaptar ao meu estilo de vida. A minha vida vai se adaptar ao evangelho. Isso é diferente. Sabe por quê? Se eu tentar adaptar o evangelho à minha vida, eu sou velho odre, vai romper. E hoje nós somos 70 milhões de cristãos que se dizem evangélicos nesse país. Mais de 30% da população brasileira se diz evangélico. Mas espera aí. Dentro dessa população que se responde como evangélico, como cristão, gente, será que não temos uma boa parcela aí dos desviados, dos desigrejados? Desigrejados está virando uma religião agora. Por quê? Porque tentamos adaptar o evangelho ao nosso estilo de vida. O odre rompeu. O evangelho se foi. Não aguentou. O vinho novo tem que vir para odre novo. O evangelho que se adapta à vida das pessoas é um evangelho que tem prazo de validade. Não vai durar muito tempo. Vai te servir para resolver sua vida financeira, ou até mesmo para te trazer a cura que você precisa. Só que se você não mudar a sua mentalidade, não se fazer, não se transformar num odre novo, se você não assumir a sua nova natureza, a sua nova identidade, um crente que nasceu de novo, se você não mudar o seu jeito de pensar, de ver, de agir, logo esse evangelho vai romper. O evangelho vai borbulhar e vai romper e vai estragar. E a gente olha lá fora um monte de gente ferido com a igreja, ferido com os outros, porque tentou adaptar o evangelho à sua vida. Isso não funciona. A minha vida precisa se adaptar ao evangelho. A minha mente precisa mudar. O jeito que eu penso tem que mudar. Eu não tenho que dar um jeitinho na Bíblia para encaixar a minha história, ou a minha condição, ou as minhas escolhas. Ele já preparou para você uma nova configuração genética, uma nova identidade. Você é nascido de novo. Você tem em você a natureza de Cristo, a mente de Cristo. A vida de Deus está dentro de você. Essa é a sua nova configuração genética. Você é nova criatura. Ande a essa altura, meu irmão. Ande a essa altura. Não tente adaptar o evangelho à sua condição velha.
quando Deus deu o novo. Mas eu sou alguém sem paciência. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Tudo aquilo que a sua avó e a natureza não tinha e não encontrava, você vai encontrar agora no Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Então, se você não conseguia amar, agora você consegue amar. Se você não era capaz de perdoar, agora você veste a roupa do perdão e vai. Porque Ele te deu uma nova veste. Eu preciso aceitar, eu preciso entender, eu preciso trocar o meu pensamento. Eu sou uma nova criatura em Cristo. E o novo de Deus só vai ser sustentado, fermentado dentro de mim, quando eu for uma nova criatura de fato. Agostinho de Hipona disse uma vez: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu vou dizer de novo: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, é em você mesmo. Porque o Evangelho me confronta o tempo todo. E o tempo todo, todos os dias, a cada amanhecer, eu estou acordando e pensando: eu preciso adequar a minha vida à altura do Evangelho de Cristo. Eu preciso adequar o meu comportamento à altura da minha nova identidade. Mas sabe o que está acontecendo, gente? Parece que o número de cristãos, de evangélicos, está aumentando, mas o país não está mudando. O número de evangélicos está subindo, mas parece que você não vê mudança. A pessoa diz: eu aceitei Jesus, sou crente. Tipo, eu mudei de status só, porque eu continuo na mesma vida, na mesma natureza, nas mesmas crises, no mesmo comportamento, na mesma linguagem, na mesma forma de se vestir, na mesma prisão de mente. Ué, tem alguma coisa errada? Mas Jesus disse que lá naquela festa, Ele não só providenciou a festa, a salvação, Ele te deu uma nova natureza. Eu preciso assumir isso. E quando eu vou assumir a minha nova natureza, eu estou falando de uma nova estrutura. Meu irmão, se você não tinha estrutura para aguentar o baque, agora você tem, porque você tem uma nova identidade. Se você não tinha estrutura para passar o que você está passando hoje, você tem. Você está passando porque você tem estrutura, porque Ele te deu, Ele te refez. Você nasceu de novo. Quando a gente fala de odres novos, nós falamos de um processo duro, que um odre teve que passar para poder suportar um vinho novo. A gente pode resumidamente dizer que um odre, para ser um odre novo, ele passava por 3 etapas para estar pronto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Primeira etapa que um odre passa na sua confecção é o processo, de morte ou sacrifício de um animal. Porque o odre, gente, não é uma garrafa PET. O odre é uma bolsinha feita com couro de animal no deserto. Ele era ótimo, porque ele mantinha a temperatura do líquido que estava ali dentro. Então a gente está falando de uma bolsinha de couro de animal. Então, para a gente fazer essa bolsinha de couro de animal, primeiro, um animal tem que morrer. Então Jesus está falando de odres novos, está falando, começa morrendo. Amém? Começa morrendo. Começa aí. Só que não era uma morte qualquer. Primeiro cortava a cabeça, as patas, e aí vai tirando cuidadosamente o couro. Uma morte. A primeira etapa, então, de um odre é a morte. E é engraçado que o Evangelho nos diz mais sobre morte do que providência financeira. O Evangelho vai nos dizer mais sobre morte do que sobre uma vida de sucesso. É ou não é? Porque um odre começa morrendo.
Gálatas 5:20 diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estou crucificado. Mateus 16:25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Porque começa morrendo. Essa é a primeira etapa para receber o vinho novo, é a morte. Eu posso dizer uma coisa para você? A vida cristã não é morrer uma vez só. Eu gosto de dizer que são pequenas mortes diárias. Porque todo dia a gente morre um pouco. Todo dia que você tem que renunciar a algo, você está morrendo um pouco para você. Cada vez que você poderia estar em tantos lugares, mas você vai lá servir no seu ministério na igreja, uma pequena morte. Você poderia estar investindo seu dinheiro em outra coisa, mas você resolve ofertar na obra de Deus, pequena morte. E diariamente a gente vai morrendo para nós mesmos, um pouquinho de cada vez. É a morte de um odre. Quando você diz não para uma mentira no trabalho, quando você diz não para uma proposta que não é cristã, que não condiz com os princípios do evangelho, você está morrendo um pouquinho mais. É assim que começa um odre novo, é morrendo. O segundo processo que um odre está submetido, porque poucos são escolhidos, porque poucos estão dispostos a morrer, tá bom? O segundo processo é a retirada da carne. Já morreu? Morreu. Agora vamos separar a carne e o couro. O couro ia ser curtido, costurado. Era uma etapa cuidadosa. Já está morto? Então vamos tirar a carne e vamos ficar com o couro. Romanos capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 8 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O segundo processo, a segunda parte desse processo que você tem que passar depois da morte, é separar a carne. Nessa etapa, muitas vezes eles usavam pedra ou madeira para separar o couro da carne, porque eles precisavam do couro, não da carne. A pedra, ela é forte, ela é firme, como a palavra de Deus. É uma rocha que vem batendo e separando aquilo que é carne. Tem que tirar daí. Se não fosse retirada toda a carne, poderia trazer um sério risco de contaminação para o vinho novo que iria ser derramado no odre. Se nesse processo não se tira toda a carne, o vinho novo pode ser contaminado. E a terceira fase da confecção de um odre é a exposição à fumaça ou fogo. Salmo 119, versículo 83. Salmo 119, verso 83 diz assim: pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O processo final para receber o vinho novo é a fumaça. Passamos pela morte, entregamos a nossa vida para Jesus, entregamos os nossos planos. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora vamos separar a carne, porque é a velha natureza. Eu preciso me despir da velha natureza.
Então separa. Ai, como dói. Dói. E agora a gente vai para a fumaça. Por quê? Porque esse processo da fumaça no couro vai preparar para aguentar a fermentação. Porque aquele vinho novo, ele vai fazer pressão. O evangelho que não me faz pressão, gente, ele me faz pressão. Se o odre, o couro não passar pelo processo da fumaça, ele não vai aguentar, ele vai arrebentar. E aí o vinho vai ser desperdiçado. Então, depois de passar pela morte, depois de separar a carne, depois de passar por essa pedra que vai separando a carne do couro, esse couro vai ser exposto à fumaça e ao calor. Essa é a etapa da purificação. A Bíblia tem vários significados para fogo, para fumaça. A Bíblia diz, por exemplo, que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E diz também que nós só não somos consumidos por causa das misericórdias dele. O fogo de Deus vem para nos purificar, vem para nos provar. Então às vezes nós não estamos entendendo por que está ardendo tanto a fornalha, por que a situação está ficando cada vez mais difícil. Parece que quanto mais eu me comprometo com a causa do evangelho, pior ficam as coisas para mim. Por quê? É o fogo, é a fumaça que está te purificando. Por que eu preciso da fumaça? Por causa de 3 motivos. Sabe por quê? Colocava o couro na fumaça? Primeiro, para não vir sentar mosca. Por quê? Porque a mosca tem um alto poder de contaminação. Altíssimo. Então, mesmo depois do processo de retirada da carne, o odre ainda, ele corria o risco de ser contaminado pelas moscas. E Eclesiastes 10:1 fala que uma mosca morta, ela produz mau cheiro num frasco de perfume todinho. E ele compara, assim a insensatez. A insensatez, ela pesa mais que a sabedoria e a honra. Uma pessoa sábia, num momento de tolice, esse momento de tolice vai contaminar toda a sabedoria dela. Eclesiastes está dizendo isso. Então, algo tão pequeno, uma mosca, pode causar um estrago tão grande naquele odre. Sabe, o fogo e a fumaça têm o poder de nos manter longe das moscas. Depois de passar por um processo de renúncia, de morte, de deixar a sua carne, ainda assim o diabo, como mosca, vai tentar contaminar a sua vida, contaminar os seus pensamentos. Ele vai tentar contaminar o teu futuro em Deus. Por isso que você passa por provação. Sabe por quê? Porque quando a gente está passando no fogo da provação, a gente corre para o colo do Pai. Quando a gente está passando por dias difíceis, a gente corre logo para o jejum, para a oração, para o quarto. A gente vai para todos os cultos que tem na igreja. A gente dá um jeito de se envolver porque a gente está desesperado. Está queimando, o fogo está ardendo. A situação está crítica. Então eu vou para perto de Deus. Bom, não deveria ser assim, mas beleza que você veio. Por quê? Porque daí as moscas não vão poder te contaminar. As setas do maligno não vão te contaminar. O segundo motivo pelo qual eles colocavam numa fumaça é para tirar o cheiro da carne. Porque não dava para pôr, gente, um vinho novinho e ele ficar com cheiro de carne. Deus não vai colocar vinho novo em odre que ainda cheira carne. Será que a tua vida está cheirando carne ainda? O que é cheirar carne, pastora Bruna? É a tua velha natureza. Será que você ainda usa a frase, toma lá da cá? Será que você anda pagando com a mesma moeda por aí? Que perfume é esse? Perfume de carne. Olho por olho, dente por dente. O bom perfume de Cristo precisa ser exalado em nós, e não o fedor da nossa carne. As provações estão fazendo isso com a gente, sabe por quê? Porque a gente se sente cada vez mais fraco e cada vez mais dependente do Senhor Deus Todo-Poderoso. O último motivo pelo qual um couro vai parar na fumaça, no fogo, é porque ele precisa de elasticidade.
Essa exposição à fumaça dá ao odre elasticidade. Por quê? Porque o calor da provação faz isso com a gente, deixa a gente mais flexível. A gente começa a ser mais... a gente começa a entender mais a dor do outro. Só quem passou pelo desemprego sabe o que passa na cabeça de um desempregado. É ou não é? Então, essas provações fazem a gente ficar mais flexível. A gente olha para o lado e fala assim: nossa, um dia eu já estive nessa situação, eu vou estender a mão e eu vou socorrer. E a gente deixa de fazer coisa para a gente para fazer para o outro. O que é isso? Está morrendo. O odre está novo. O vinho novo pode vir. Aleluia. Se você não for flexível, você vai ver Deus fazendo algumas coisas e você vai achar que não é Deus. Você não vai suportar aquilo que Deus vai fazer. Então o processo nos estica ao máximo. A vida do cristão, gente, não é um mar de rosas. Ser abençoado não significa que tudo vai dar certo na nossa vida. Se for assim e você olhar para Paulo, você vai falar assim: nossa, Deus odeia Paulo. Por quê? Olha lá, ele fala que vai pregar o evangelho, o navio vai naufragar. Eles conseguem ir para uma ilha, a cobra pica. Esse homem não é de Deus, não. Desde quando ser abençoado significa ser bem-sucedido em tudo? Ser abençoado também é estar na fornalha e ser esticado. Esticado. Um processo que nos faz crescer. Dói, mas é necessário. Talvez vocês vão sair dessa conferência e vão para uma fornalha. Não se esqueça do que eu estou dizendo para você. Porque a palavra de Deus diz que você pode se alegrar em toda e em qualquer situação. Porque a aprovação, ela está produzindo um resultado em você. Você vai ser esticado, resistente. O evangelho vai poder pressionar. O evangelho vai poder fermentar dentro de você. Você vai continuar carregando o evangelho por onde você for. O seu odre não vai romper. Você não vai sucumbir. Você vai oferecer vinho novo para quem tem sede. Porque você está ali pronto, estruturado. Eu preciso fazer parte dos poucos escolhidos, dos poucos que aceitaram o processo, dos poucos que querem o todo do evangelho e não só um pedaço. Fique tranquilo, meu irmão. Deus está te preparando para receber o vinho novo. E se você estava aqui hoje de manhã, você pode conectar essas duas mensagens e entender que Deus está preparando o Brasil para receber um vinho novo. Mas a gente vai ter que morrer, a gente vai ter que voltar ao caminho. A gente vai ter que entender que nós precisamos nos render a esse Deus, a separar o orgulho da nossa carne, a separar os nossos próprios conceitos e preconceitos. Nós precisamos morrer. A salvação é um banquete. Tem lugar na mesa para você. Mas a pergunta é: você está disposto? Você está disposta, minha irmã, a se vestir adequadamente? A passar pelo processo? Porque não vai ser tão fácil assim. Eu quero ler o último versículo para você. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Do 22 ao 24, olha o que diz o texto bíblico. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Repete comigo isso: deixar de lado a velha natureza. O texto diz que essa velha natureza se corrompe segundo os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Repita comigo: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse texto está falando de duas atitudes que você precisa ter. Ele fala despir e revestir.
Despir do velho homem e revestir a nova natureza. Gente, quem vai se despir, quem tira essa roupa velha, sou eu. Quem veste a nova, sou eu. Ele já comprou a roupa. Ele já comprou a roupa. Eu preciso decidir hoje, aqui nessa tarde, eu vou tirar aquilo que é velho, aquilo que é cultural, é da minha família, é herança que eu estou carregando há anos, é velho, porque tem um novo vindo aí. Se você não tirar, você vai ter problema. Despir e revestir é uma tarefa nossa. E hoje aqui muitos de nós precisamos nos despir de roupas velhas, de velhos costumes, da velha natureza que não faz parte da nossa nova configuração genética. Muitos de nós aqui nessa tarde precisamos reconhecer que precisamos parar de tentar adaptar o Evangelho à nossa vida e começar a adaptar a nossa vida ao Evangelho. Não é o Evangelho que tem que dar um jeitinho de se encaixar na minha condição, na minha escolha de vida. Não, é eu que tenho que mudar, sou eu. Em nome de Jesus. Se nós aceitamos o convite da salvação, nós precisamos aceitar o convite do processo também. Porque Ele vai vir, Ele vai entrar na sala do banquete e Ele vai procurar cada roupa que Ele comprou. Você está vestindo. Hoje é dia de se despir da velha natureza e deixar ela aqui no altar. Coloque-se de pé. Hoje é dia de se despir da velha natureza. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo talvez está te mostrando aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Momentos da sua vida, pensamentos que você carrega, que não correspondem à sua nova natureza e à sua nova identidade em Cristo. Talvez o Espírito Santo está te mostrando linguagens, e linguagem incrédula que você anda tendo nos seus lábios, que não tem nada a ver com a nova configuração genética, com o novo nascimento. Talvez o Espírito Santo está te mostrando agora cheio de recortes, de coisas do Evangelho que você acha que é só aquilo que você tem que aceitar, e você está deixando todo o resto para trás. O Espírito Santo está te mostrando, porque essa tarde é tarde de morte. Aliás, a conferência do Espírito Santo é uma conferência de morte. É uma conferência de morte. Então eu quero deixar você à vontade agora, para que você aqui no altar, ou onde você está, mas faça aqui no altar, isso é bom para a tua mente, que você venha confessar a Deus. Gente, isso não é vergonha. Vergonha é quando o Senhor passar a revista no seu banquete e nos ver todo remendado, olhar pra gente de pijama, quando a gente devia estar vestindo vestes reais, sacerdotais, olhar pra gente como se nós não tivéssemos dado o devido valor ao sacrifício dele. Vergonha é se dizer um pequeno Cristo e viver uma vida contrária ao que isso significa. Isso é vergonha. Mas está no altar do Senhor, se entregando mais uma vez para mais uma morte. Está no altar do Senhor para separar o seu couro da sua carne, aceitar a fumaça da provação, para que o odor da sua carne seja removido completamente, o perfume de Cristo exale em você. Oh, isso é louvável. Isso é louvável. Se arrependa essa tarde de um evangelho fake que talvez você está vivendo, do evangelho superficial talvez você esteja vivendo. Se arrependa hoje, porque há tempo. O Espírito Santo está nos preparando. Deixa Ele lavar as suas vestes, deixa Ele te conduzir por um caminho de arrependimento, de conserto.
Santo, nós estamos aqui. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Os escolhidos aceitam o processo. Escolhidos aceitam as vestes. Os escolhidos vão se despindo. Os escolhidos vão deixando para trás a velha natureza. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Santo, Ele é santo.
sou santo, diz o Senhor. A santidade é necessária. Santidade não é opcional. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você se achegou à mesa do banquete, aceite o processo. Muitos de vocês estão passando por situações que vocês não sabem explicar o porquê que está acontecendo isso na sua vida. Eu estou por aqui para te dizer: deixa a fumaça queimar e purificar. Deixa o fogo da purificação, deixa o fogo, essa fumaça ardente, afastar de você as moscas. Corra para o esconderijo do Altíssimo. Corra para a sombra das suas asas. Corra para este lugar. Não tenha medo. Eu estou aqui para te dizer hoje: não tenha medo. Se você se despiu da sua velha natureza e assumiu a sua nova identidade em Cristo Jesus, não tenha medo. Apenas prossiga para o alvo. Existe um banquete, você faz parte dele. Se preocupe em ser cada dia mais parecida com Cristo. Cada dia mais se despir da sua velha natureza. A cada dia uma nova renúncia. A cada dia um novo ato de servir. Isso nos mata diariamente. E você vai se tornar cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Essa é a minha oração para você nessa tarde, nessa conferência. Não se esqueça, essa conferência é um raio-x para a sua vida. O Senhor está te mostrando que tem algo novo vindo aí, e você precisa tirar o que é velho. Então confesse o pecado que você tem que confessar aqui, meu irmão. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão. Perdoe quem você precisa perdoar, porque o novo de Deus está vindo. E se você não se preparar, você não vai suportar. O novo de Deus está vindo, e vem com pressão. Com a pressão e fermentação de um vinho. O novo de Deus está vindo sobre o Brasil. É hora de despertamento da igreja brasileira. Vamos para a fumaça de glória. Vamos para a presença. Ela vai nos purificar. Vamos dizer mais uma vez: e se eu passar pelo fogo? Vamos lá. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória